Fala pessoal, na aula de hoje eu vou falar para vocês de uma das coisas mais importantes para o eletricista e também para a indústria em geral, o comandos elétricos. Comandos elétricos. Sem ele é basicamente difícil nós trabalharmos hoje em dia com elétrica. Por quê? Há uma diferença entre você ligar o equipamento e você energizar o equipamento. Então, como que isso funciona? O comandos elétricos é dividido em duas partes. Nós temos o circuito de comando e nós temos o circuito de força ou potência. Um exemplo que eu vou dar para vocês é um motor. Para ser ligado numa empresa, nós usamos uma energia chamada energia trifásica, ou seja, são 3 fases. Então imagine o seguinte, se você pegar no interruptor de uma casa, de uma residência, você vai notar que geralmente o interruptor comum, você consegue ligar uma fase. Então imagina você acionar remotamente um equipamento que tem 3 fases. Então o que você precisa? Você precisa ter um circuito de comando para poder você acionar, dividir a parte de comando, a parte que vai comandar os equipamentos e a parte da força, aonde vai alimentar os equipamentos de carga. Bom, nesse caso aqui, nós temos o circuito de comando. Eu desenhei para vocês aqui um contator. O que é o contator? O contator é uma chave eletromagnética que pode ser acionado à distância, ou seja, não tem necessidade de você ir lá e ligar ele como se fosse um disjuntor. Já no circuito de força ou potência, eu tenho aqui um motor, simbolizando para vocês uma carga, um motor, no caso trifásico, uma carga que vai ser ligada, uma resistência, uma máquina, um equipamento. Uma das coisas importantes que você tem que aprender no comandos elétricos é que, dependendo do circuito de comando ou o circuito de força ou potência, tem-se a necessidade de ter segurança, dispositivos de segurança. Para que isso daí, professor? Para você não queimar o seu equipamento, não queimar tanto o circuito como também o seu equipamento, a sua carga. Então, há-se a necessidade de criar dispositivos de segurança e de proteção. Nós temos também, dentro da automação, interligado com comandos elétricos, porque o que precisa ter? A automação, ela vai trabalhar em cima do comandos, ok? Em cima do circuito de comandos. Então o que acontece? É onde é feita toda a lógica do equipamento que vai interligar aqui no comando. Uma das coisas importantes é você conhecer o interlock. Professor, interlock? O que é interlock? Interlock nada mais nada menos que intertravamento. Então o que seria o intertravamento? Intertravamento, um exemplo que eu vou dar. Por exemplo, uma bomba. Ela só pode estar ligada se ela estiver com fluido, ou seja, se ela estiver, no caso, com água. Se ela não tiver água, o que vai acontecer? Ela vai queimar o selo da bomba. Então nós usamos o intertravamento para fazer a segurança dessa bomba. Todos os equipamentos na automação têm que ter intertravamento, tem que ter essa segurança para garantir tanto a vida útil do equipamento, até mesmo da pessoa, do operador que está operando aquele equipamento. Tá, pessoal? Então vamos lá, só para revisar. Comandos elétricos é dividido em 2 partes, o circuito de comando e também o circuito de força ou de potência. O comando é responsável pela lógica e o circuito de força é responsável por acionar as cargas, tá? Ligar as máquinas, os equipamentos, ok? Então vamos lá para a próxima aula. Lembrando que esse vídeo faz parte do nosso curso de especialista em automação industrial 4.0. Se você gostou, curte nosso canal, acesse nosso portal clubedotecnico.com.